A história de nossa cidade, registrada em pesquisas acadêmicas desenvolvidas por ex-estudantes da Universidade Estadual da Bahia, UNEB Campus 10. Jailson resolveu buscar informações sobre o período de emancipação política. Todo povoado, para se tornar uma cidade, precisa passar por um processo longo para sua emancipação, a fim de ganhar o poder de se autogerir, tomar as próprias decisões políticas e administrativas, além de elaborar as leis. Segundo o Jailson, com Teixeira de Freitas não foi diferente, no período que antecedeu o ano de 1985. Interesses políticos poderiam colocar tudo em risco. Teixeira, na época, pertencia a dois municípios, Alcobaça e Caravelas, e precisava da emancipação, tanto na parte de Caravelas quanto de Alcobaça. A Câmara de Vereadores de Alcobaça ela foi unânime, tanto a situação quanto a oposição, todos queriam a emancipação da cidade, certo? Mas na parte de Caravelas eles não queriam incorporar, porque tinha vereadores lá e muitos dependiam da votação de Teixeira dentro do município de Caravelas, certo? E na parte de Alcobaça, a maioria dos vereadores era de Teixeira de Freitas. E na parte de Caravelas, tinha 2 ou 3 vereadores que faziam parte do município de Caravelas, então eles tinham muito voto aqui. E aí não houve assim um interesse deles em emancipar. No dia da votação, para tirar a atenção do povo, aqueles contra a emancipação fizeram até festa. No município de Caravelas, houve até churrasco aí, o pessoal tirou muita atenção do eleitor, para não poder ir votar. De acordo com o Jailson, o processo foi questionado. Havia praticamente mais eleitores do que população, certo? Uma quantidade significativa de eleitores, né? De muita gente vindo de outros municípios, tanto que a média nacional na época não chegava a 40% da população votante dentro de qualquer município no Brasil, e Teixeira passou mais de 70%. Então, isso pressupõe, né, que houve realmente fraude eleitoral no que diz respeito a pessoas votando mais de uma vez, certo? Com vários títulos, votando várias vezes, né? E até falava-se em pessoas já mortas votando, né? O governo estadual precisou intervir. Depois houve um ajeito lá com o governador, principalmente com o líder político local na época, Antônio Carlos Magalhães, né? O governador era João Duval Carneiro, e eles fizeram um ajeito e conversaram aí com os líderes políticos locais. Nos estudos do historiador Daniel Rocha, ele descobriu uma cidade que tem início com a cultura, o cinema sempre presente. Desde os seus primeiros tempos de povoado, a cidade já tinha uma sala de cinema, foi o Cine Elizabeth. E o Cine Elizabeth, para um povoado que estava começando sem escola, sem biblioteca, sem clubes, sem espaço para shows, foi o clube do lugar. Então as lembranças que se tem do cinema é de um lugar não só de exibição de filmes, mas também de show, de encontro, de reuniões. E foi o local também, um dos primeiros a ter energia elétrica através de um gerador. Então lá também surgiu o aparelho de som que fazia a voz da cidade. Enfim, o cinema ocupava uma posição central na cidade. Uma ferramenta importante no processo de desenvolvimento social e de pensamentos. E como a gente sabe que um filme comunicava com a comunidade? Bom, a gente sabe pela bilheteria. Aquele filme ele atraiu mais atenção que outros, então alguma coisa, algum assunto que ele abordava era de interesse público. E teve um filme que na época que eu entrevistei o proprietário do cinema, que ele falou que foi o Dio Como Eu Te Amo. Dio Como Eu Te Amo é uma fita italiana da década de 60 que ficou durante 5 anos em cartaz na cidade, sempre exibido com muito sucesso. Então, se a comunidade se interessou por essa história, ela queria pensar sobre essas coisas, queria avaliar comportamentos, queria repensar modos, repensar costumes.
Uma cidade que se desenvolveu, mas ao longo dos anos não conseguiu se livrar de uma de suas mazelas, a extrema pobreza, responsável por outros problemas sociais. Na pesquisa acadêmica de Danilo Pates, ele revela, ao longo dos anos, Teixeira de Freitas apresentou aumento da população em situação de rua. Nós podemos observar que as pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza sempre esteve presente, desde o início aí da urbanização da cidade. Porém, nos últimos anos é que esse fenômeno ele tem se alastrado ainda mais, né, devido às crises, à pandemia e vários outros fenômenos sociais que levam as pessoas para a situação de rua. A solução, investimento em políticas públicas eficazes nas vidas dos cidadãos teixeirenses. Nós acreditamos que através de políticas públicas, através de programas sociais, na qual venha ao encontro das pessoas que se encontram em situação de pobreza e extrema pobreza, para que elas não cheguem ao nível de situação de rua, de viver nas ruas, né? Porque a rua é um local que não é para se viver. É um local público, mas quando as pessoas não têm condições materiais para se sustentar em uma casa, acabam indo para as ruas.